Olá, meus queridos irmãos e amigos, muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Editora Betel, o canal que promove a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates, estou aqui mais uma vez reunido com os meus amigos, pastor Marcos Santana e pastor William Barros, para junto nós darmos aqui a continuação no estudo da nossa revista Betel Dominical do quarto trimestre de 2022, essa linda revista que estamos estudando agora, que tem como tema do trimestre a Igreja e o Espírito Santo. Nós estamos aqui aprendendo quanto à necessidade do avivamento que é promovido pelo Espírito Santo nos dias atuais. E o comentarista dessa lição, dessa revista, é o bispo Dr. Oídes José do Carmo, muito digno pastor presidente ali da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, no setor Campinas, na cidade de Goiânia, no estado de Goiás. E o vídeo de hoje é sobre a lição de número 10. Vamos falar sobre algo maravilhoso, o amor, a marca do cristão cheio do Espírito Santo. E vamos abordar os seguintes tópicos. Lá no tópico primeiro, o dom supremo de Deus é o amor. No tópico segundo, amor mais abrangente de todas as graças. E tópico terceiro, o amor é o bem maior do cristão. Convido você agora a pegar a sua Bíblia, sua revista, seu plano de aula e uma caneta, porque nós vamos começar agora o nosso estudo. Mas antes de dar aqui as boas-vindas ao pastor William Barros para fazer a leitura do texto áureo e da verdade aplicada, eu quero dizer a você que nós já estamos no mês de dezembro. Você já adquiriu a sua próxima revista Betel Dominical? Olha, nós vamos estar estudando o Evangelho de Marcos, segundo evangelho na nossa organização da Bíblia do Novo Testamento. Tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vamos estar falando sobre Marcos. Olha, são 3 lições maravilhosas. Nossa equipe do comercial está atendendo, nossa equipe da expedição está correndo, porque dezembro é um mês curto, muitas festas. Se você não fez ainda, recomendo antecipar o seu pedido. Entre em contato agora com o nosso setor comercial, se você estiver no horário comercial, se não, no horário comercial que é das 8 às 18, de segunda a quinta, e das 8 às 17 na sexta-feira. Sábado e domingo a Editora Betel ela não funciona, apenas a nossa loja virtual, né? Então você pode comprar a qualquer horário, mas na loja virtual. Mas para entrar conosco, vou pedir a você que entre em contato com os caminhos que a produção vai deixar aqui para você. Por favor, antecipe, corra, para você não ficar sem a sua revista, ok? Agora sim, querido amigo pastor William Barros, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor, companheiro. A paz do Senhor, pastor Luiz Prates, pastor Marcos Santana e a todos vocês, irmãos, que estão conosco aqui para mais uma aula Betel, nessa feita lição de número 10. O amor, marca do cristão cheio do Espírito Santo. Nosso texto áureo está em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, que diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estes 3, mas a maior destas é a caridade. E a verdade aplicada vai nos ensinar que o amor a Deus e ao próximo deve mover-nos na busca pelos dons espirituais e no uso dos mesmos, visando a edificação da igreja e a glória de Deus. Pastor Marcos Santana, meu amigo, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor Jesus para a leitura dos objetivos da lição, da referência bíblica e da oração. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William, aos nossos irmãos. Objetivos da lição de número 10. Destacar que o dom supremo de Deus é o amor. Ensinar que o amor é a maior de todas as graças. E mostrar que o amor é o bem maior do cristão. Os textos de referência, 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1, 4, 5, 7 e 8. Convido os irmãos para orarmos. Pai nosso que estás nos céus, glórias ao teu nome, graças nós te damos pela oportunidade de podermos estudar a tua palavra, ensinar a tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos conduza, nos inspire, nos dirija
nos esclareça. Ilumina, Senhor, a nossa mente no estudo da Tua palavra. Que vidas sejam edificadas, renovadas, restauradas e o nome do Senhor continue sendo glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, será muito proveitoso, logo no início do estudo desta lição, nós enfatizarmos a conexão do amor com o exercício dos dons. É relevante, para tanto, nós observarmos essa sequência que nós encontramos na Palavra de Deus. Os capítulos 12, 13 e 14 de 1 aos Coríntios. Notemos como o Espírito Santo ele distribui esses temas. Primeiramente, os dons, o corpo de Cristo. Depois, Paulo aborda sobre a importância, a relevância do amor. E depois retoma a questão de orientações e esclarecimentos quanto ao uso dos dons. Essa conexão, ela é atestada também em outros textos bíblicos, que nós encontramos essa relação entre o Espírito Santo e o amor. Romanos, capítulo 5, versículo 5, o amor é derramado pelo Espírito Santo. Gálatas 5, 22, o amor como fruto do Espírito. E Romanos 15, 30, onde Paulo ele escreveu: rogo-vos pelo amor do Espírito. Tópico 1, o dom supremo de Deus é o amor. A título didático, nós estaremos abordando esse tópico a partir de 3 aspectos. Primeiro, identificar o amor. Segundo, expandir a questão do amor como caminho. É a expressão que Paulo usa. E terceiro, a primeira virtude do amor, ou seja, sofredor. A título de introdução, é pertinente, nesse ponto, nós focarmos alguns esclarecimentos que, creio, são muito necessários quanto ao assunto abordado em 1 Coríntios, capítulo 13. Primeiro, Paulo não degrada os dons. Segundo, lembremos que em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, o apóstolo diz que nenhum dom faltava à igreja de Corinto. Terceiro, nós devemos conhecer sobre os dons. Nós devemos procurar os dons. Então, Paulo, ao abordar o amor, ele não está desestimulando os dons. O amor, ele não dispensa os dons. Não é uma alternativa aos dons. Não é autorização para não se importar com os dons. Afinal, os dons, como nós temos estudado, os dons são provisões de Deus. Habilitam os membros do corpo de Cristo, capacitam os crentes. Na igreja de Corinto, os dons eram genuínos. É interessante, parece que a questão é que parece que a busca e o exercício dos dons na igreja em Corinto não estavam sendo
motivados pelo amor. Mas a questão importante nós colocarmos aqui é que nós não encontramos em Coríntios 12 e 14 Paulo falando sobre o exercício dos dons de forma fraudulenta. O cerne da questão agora, em 1 Coríntios 13, não é o exercício dos dons em si, mas a prática do amor cristão. Notemos também em outros textos a conexão entre o exercício dos dons e o amor. Romanos, capítulo 12, versículo 9. Após escrever sobre os dons espirituais, segundo a graça, notemos que Paulo escreve: o amor seja não fingido. Efésios, capítulo 4, versículo 16. Após Paulo escrever sobre os dons de Cristo para o aperfeiçoamento dos santos, ele encerra esta sessão mencionando o propósito: aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, são textos que estão em perfeita sintonia com a estrutura de 1 Coríntios 12, 13 e 14. Visto isso, nós vamos ao subtópico 1.1, identificar o amor. Importante notarmos que a palavra grega que Paulo ele usou para designar o amor é ágape. Irmãos, é importante também enfatizar o seguinte: existiam outras palavras na língua grega para o amor, significando amor, diferentemente da nossa língua, do português. Mas a língua grega tem outras palavras, por exemplo, eros, verbo e substantivo. Essa expressão eros não é mencionada no Novo Testamento. Storge, verbo e substantivo, não é mencionado no Novo Testamento. O adjetivo dessa expressão no grego aparece em Romanos 12, 10, quanto à afeição fraternal. E filho aparece no Novo Testamento, em vários textos, não somente o verbo. Agora, ágape, que é a expressão que Paulo usou em 1 Coríntios 13. É interessante observarmos que o substantivo não era comum o uso entre os gregos, mas é a mais amplamente usada para traduzir amor no Novo Testamento e na Septuaginta. Assim, meus irmãos, ao usar ágape, parece enfatizar a vontade de uma pessoa, expressa o interesse em ajudar os outros. E isso é relevante nesse contexto bíblico. É o amor que manifesta a natureza de Deus e que se estendeu a pessoas que não mereciam por intermédio de Cristo. Por intermédio de Cristo, esse amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Nos textos gregos, quando se fazia uso deste termo, ágape, não se referia ao anseio humano por posses ou valores. Isso é muito interessante destacarmos. Mas uma iniciativa generosa de uma pessoa por amor a outra. Então, o amor, em 1 Coríntios capítulo 13, está centralizado no interesse pelos outros. É o princípio que controla o exercício de todos os dons. Tudo a ver com o que Paulo está expondo nessa carta. Até porque um dos versículos do capítulo 12 diz: para que os membros tenham cuidado uns dos outros. Ou seja, o amor é o princípio que deve controlar a convivência do corpo de Cristo. Amor que provém da natureza daquele que ama e não
de qualquer mérito do ser amado. Então, eis aí a identificação desse amor que trata 1 Coríntios, capítulo 13. Subtópico 1.2, caminho do amor. 1 Coríntios 12, 31, nós encontramos, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Notemos que a primeira parte do versículo, Paulo escreve dons, e a segunda parte, ele escreve caminho, para se referir ao amor, que será o tema abordado por ele no capítulo 13. Então, irmãos, trata-se do caminho mais excelente para exercer os dons. A mensagem é não somente procurar os dons, mas usá-los em amor. Notemos que as orientações práticas para o exercício ou operação dos dons espirituais iniciam pelo seguir o amor. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Então, Paulo, ao encerrar o capítulo 12, antes de começar a falar do amor, ele fala do caminho do amor. Quando ele vai retomar o ensino mais propriamente dito referente aos dons, ele inicia, ele retoma falando sobre amor. Tanto o amor como os dons são provenientes do mesmo Espírito. E eu encerro esse subtópico 1.2 focando essa expressão, seguir o amor. Essa expressão seguir, ela transmite a ideia de ir após com persistência. Indica uma ação que não termina nunca. Interessante nós pensarmos nisso. Assim, meus irmãos, quando estamos falando sobre o amor como exposto nas Escrituras, não há lugar para passividade, não há lugar para indiferença, mas é algo dinâmico. E o subtópico 1.3, a primeira virtude do amor que nós encontramos em 1 Coríntios 13, ou seja, sofredor. O capítulo 13 de 1 Coríntios, ele inicia expondo que sem amor, os melhores dons perdem sua apropriada recompensa. Mesmo, notem, mesmo que os outros estejam sendo abençoados, beneficiados, ajudados, mesmo que os outros estejam sendo incentivados. Então, nós podemos dizer que não somente ações é que importa, motivos também devem ser avaliados, não apenas as ações. É o que nós vemos em 1 Coríntios 13, 3 e 1 Coríntios capítulo 4, versículos 4 e 5. Capítulo 13 de 1 Coríntios, do versículo 1 ao versículo 3, nós vemos os esforços do homem, da pessoa, sem a realidade do amor. E 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 ao versículo 7, nós vemos retratado ali que o amor é capaz de realizar. O amor que é resultado da ação do Espírito Santo. É importante estarmos frisando isso o tempo todo. Eu compartilho com os irmãos um comentário de Champlin. As descrições, ele comentando 1 Coríntios capítulo 13. As descrições são expressas no original grego por meio de verbos e não por adjetivos, talvez como indicação de que o amor
é uma força dinâmica e não estática. Sofredor. O amor é sofredor. Essa expressão aponta para paciente, longânimo. É lento para irar-se e não se ofende ante o primeiro insulto. Importante pontuarmos que nós vemos esse aspecto do amor presente no caráter de Deus que se manifesta para conosco. Romanos, capítulo 2, versículo 4. Atenção, amor sofredor não é fraqueza, não é indiferença, não é passividade. Muito pelo contrário. Vide Colossenses, capítulo 1, versículo 11. Paulo orando pelos cristãos, que sejam fortes para serem pacientes. E, a título de sugestão para os irmãos expandirem sobre essa característica do amor, primeira aos Tessalonicenses 5,14, segundo aos Coríntios 6,6, Gálatas 5,22. Que o bom Deus continue derramando sobre cada um de nós do seu amor pelo Espírito Santo, para a edificação da igreja e a glória de Deus, até que Cristo venha. Amém. Distintos irmãos, depois de tudo que já ouvimos do pastor Marcos Santana sobre o amor, me vem à mente, a nível de introdução nesta aula, um episódio bem interessante. Em uma certa ocasião, eu participava de uma reunião de líderes e obreiros, e naquela ocasião, um pastor que estava ministrando sobre o amor era um vizinho nosso, morava perto da minha casa. Estava eu e um outro pastor, já de idade. Nós, naquela ocasião, a gente estava sem carro e nós fomos de condução pública. Chegando lá, ele fez uma linda ministração sobre amor. Falou sobre a necessidade de amar, que nós devemos amar uns aos outros, que nós devemos todos viver de verdade o amor, não fingido, tal. E quando acabou o culto, eu fui do lado de fora da igreja, mais à frente, um ponto de ônibus. Estávamos eu e esse pastor de idade. Ele passou com o carro vazio e olhou para nós, deu paz do Senhor e seguiu. Eu imaginei que... Aí o pastor de idade falou assim, olha, ele deve estar indo para outro lugar, senão certamente ele ia nos oferecer carona. Afinal de contas, depois de tudo que ele falou lá, acho que tão bonito, não é possível que ele faria isso. Quando a gente chegou lá, o carro dele já estava parado na porta. Aí o pastor de idade falou, o amor dele não alcançou dar carona para a gente. Esse simples relato aqui, eu não quero de forma alguma depreciar meu irmão. O fato é que se eu pudesse trazer uma definição sobre o amor aqui agora para essa aula, eu diria que o amor é o sentimento dos relacionamentos. O amor é o sentimento dos relacionamentos. O que significa isso? Significa dizer a cada pessoa que está aqui que se uma pessoa ama apenas a si mesmo, é narcisismo. Não dá para ser feliz amando apenas a si mesmo. Não dá para ser feliz amando as coisas erradas. Veja que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Nós precisamos amar as pessoas em vez das coisas. Veja que, em primeiro lugar, devemos amar uma pessoa e não uma coisa, um objeto. A Bíblia manda amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Então, veja que o alvo do amor, segundo Deus, o alvo do amor, segundo a Bíblia, são pessoas e não coisas. Eu outro dia vi uma frase escrita no para-choque de um caminhão, bem interessante. Dizia o seguinte, eu amo as pessoas e uso as coisas. É incrível como essa inversão de valores está levando pessoas a justamente o contrário. Está levando muitas pessoas a amar as coisas e a usar as pessoas. Então, eu quero frisar aqui, pastor Prates, o que eu acabei de dizer. Se eu pudesse dar uma definição minha aqui,
dentro do nosso tópico 2, dentro dessa lição 3, sobre o amor aqui, eu diria que o amor é o sentimento dos relacionamentos. É impossível viver o amor sem demonstrá-lo ao próximo. Quando a gente olha para o nosso tópico 2 aqui, ele vai mostrar justamente isso, pastor Prates. No tópico 2.1, ele vai mostrar que o amor é um sentimento que enriquece. E ele vai terminar aqui o tópico 2.1 dizendo justamente, mostrando isso. Ele diz o seguinte: esse sentimento se manifesta através da entrega, da intimidade, do cuidado e do compromisso de querer estar junto, sempre disposto a ajudar em todos os momentos. Através do amor, somos enriquecidos com a vontade de viver para Cristo. Então vejam, irmãos, veja que o isolamento não é o caminho da felicidade, não é o caminho ideal para o ser humano. Veja que afastar-se, ele pode ser um momento, uma etapa, uma situação, uma fase da vida, mas não é o ideal do ser humano. Veja que, embora muitos seres vivos, muitos animais, têm várias funções na vida deles que são inatas. Por exemplo, um cachorro, ninguém ensinou ele a falar. Se deixar um cachorro sozinho, ele vai latir do mesmo jeito, é algo inato a ele. Ninguém ensinou o João de Barro a fazer a casinha dele. É inato, nasceu nele, o Criador colocou isso nele. O ser humano não, pastor Prates. Se o ser humano não conviver com outro ser humano, ele não saberia nem falar. Nós dependemos de nos relacionar com outras pessoas até para poder viver, falar. A gente não saberia se comunicar se não fosse o relacionamento. Então, essa necessidade da entrega, essa necessidade da cumplicidade aqui é um ponto importante, porque vai de encontro, nesse momento que nós estamos vivendo, contra justamente a tendência do mundo de agora. O mundo caminha para novos vícios, o mundo caminha para novas formas de viver, o mundo caminha paulatinamente, passo a passo, para uma forma de um estilo de vida onde o ser humano vai desaprendendo a se relacionar, desaprendendo a amar e conviver com as pessoas. Veja que isso é tão sério que as pessoas hoje têm menos filhos e isso tem uma consequência terrível na sociedade. Eu estava ouvindo um especialista dizer o seguinte, que conviver com bebês, conviver com crianças, torna as pessoas mais dóceis. Ou seja, a falta de conviver com criança embrutece as pessoas. Ou seja, olha bem que cada coisa, cada fase da vida, aquela fase do pai com a criança, depois vem a fase do avô, da avó, tudo isso é importante na esfera do ser humano. Tudo isso tem o seu valor. As pessoas vão amansando, se tornando mais dóceis, mais tolerantes, mais pacientes, convivendo com crianças. Esse é só um exemplo. Com essa coisa de redes sociais e videogame, acaba que as pessoas estão cada vez mais isoladas. Sabe? Horas dentro do quarto trancado, horas sentado no meio de pessoas mais caladas mexendo no celular e por aí vai. Então nós precisamos resgatar esses princípios elementares da existência humana. A lição de hoje é uma lição que faz a gente parar um minutinho e falar, calma aí, será que eu estou desprezando as pessoas que estão perto de mim? Será que eu só solicito as pessoas que são importantes na minha vida? Como as pessoas que convivem comigo me enxergam? E tudo isso é importante se perguntar, olhando para a nossa aula de hoje, nosso tópico 2.1. Ou seja, esse amor não pode ser apenas interiorizado. Como eu disse aqui há pouco, o amor é o sentimento dos relacionamentos. Não dá para dizer que ama se esse amor não tem efeito prático na nossa conduta. Se o amor não nos constrange a andar mais uma milha, se ele não nos leva, às vezes, ao sacrifício, se ele não nos move à entrega ou à renúncia. Sabe, o amor precisa mover nossos relacionamentos. O nosso tópico 2.2 vai acrescentar, mostrando que o amor é edificante. E o nosso autor vai dizer o seguinte, o amor nos edifica e nos faz crescer. Quando somos edificados espiritualmente, crescemos em amor. Sendo assim, como parte da obra do Espírito Santo em nós, devemos erguer nossa vida cristã através do amor. A Bíblia diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, veja, muitos esfriará. A Bíblia não diz que o amor de todos esfriará, é o de muitos.
Significa dizer nesta aula que o nosso amor, o seu e o meu, não pode esfriar. Quando uma pessoa começa a achar difícil demais ir à igreja, é sinal de que o amor está esfriando. Quando uma pessoa já não tem mais vontade de orar e se relacionar com Deus, é sinal de que o amor está esfriando. Quando uma pessoa já não tem mais prazer em estar ao lado de determinada pessoa, imagine, é sinal de que o amor está esfriando. E nesse ponto aqui a gente precisa lembrar o seguinte: o contrário de amor na Bíblia não é ódio. O contrário de amor na Bíblia não é ódio, porque a maioria das pessoas que não amam você não necessariamente lhe odeiam. O contrário de amor na Bíblia está explícito na parábola do bom samaritano. Lembram qual foi a atitude dos primeiros a passarem por aquele homem encontrado meio morto pelo caminho? Indiferença. Essa é a palavra, indiferença. O contrário de amor é indiferença. É quando a pessoa simplesmente já não se importa. Sabe, irmãos, eu tenho certeza que todos que assistem a aula de hoje, em algum momento da sua existência, já provaram desse fel amargo, da indiferença de alguém. Por isso, a minha oração nessa aula, nesse momento, é que a indiferença não faça parte, nesse momento, na sua história, do seu relacionamento com Deus, do seu relacionamento com os irmãos na igreja, do seu relacionamento com a sua família e com aquelas pessoas que importam para você. Sabe, irmãos, às vezes eu fico olhando, pastor Prates, a facilidade que uma pessoa às vezes tem de ferir o outro. Irmão, às vezes só Deus sabe a luta que foi para aquela pessoa estar na igreja. Às vezes ali está a lágrima de uma mãe, está o jejum de uma avó, de anos clamando a Deus. A pessoa não tem paciência, vai lá, não tem que falar, se eu não falar não sou eu, isso mesmo. E a pessoa é dura, irmão, no trato, no dia a dia. Todo mundo tem seu momento que não está bem, todo mundo tem um momento que está meio sem paciência, faz parte da vida. Mas, irmão, isso não pode ser a constante da nossa vida. Se você errou, se você acha que foi duro demais, se você acha que passou do limite, pede perdão. Vai lá, fala, irmão, me perdoa. Não pode simplesmente dizer, eu sou assim mesmo, vai fazer o quê? Não vou mudar mesmo? Então é melhor eu viver sozinho, é melhor eu me afastar. Isso aí é argumento de covarde. Isso é argumento de incompetente. Quem é que assiste essa aula aqui, se um filho seu dissesse para você e falasse assim, papai, acho que a melhor coisa é eu aceitar que eu sou um derrotado nessa área mesmo, e nunca vou vencer. Eu duvido que uma mãe ou um pai que está assistindo essa aula aceitaria isso passivamente. Você faria de tudo para dizer, eu não estou te criando para ser um covarde, não estou te criando para ser um derrotado. Você caiu, levanta. Errou, acerta. Mas a gente conosco, não, eu sou assim, não mudo mesmo, não vou mudar. Claro que muda. Não importa quantas vezes você tente, não importa quantas vezes você erre em relação a isso, você pode melhorar. E é melhor mudar 1% de cada vez do que não tentar. Se você mudar 10%, já terão sido 10% à frente. Se você aprendeu a lidar um pouco com o seu temperamento, refrear um pouco a sua língua, pensar antes de falar, e essas coisas começam a melhorar o seu dia a dia, já valeu muito a pena. Então a gente precisa entender que o amor, ele enriquece, mas também é edificante. Ou seja, ele constrói. E essa construção não pode ser uma construção isolada. Nós não estamos construindo aqui um mero kitnet. Nós estamos construindo o reino de Deus, edificando corações, salvando vidas para Jesus. Então nós precisamos crescer em relacionamentos. E por último, nossa lição vai falar sobre somente o amor permanece. Olha que coisa incrível, né? Haverá um tempo onde as línguas estranhas desaparecerão. Haverá um tempo onde os dons de profecia darão lugar e desaparecerão. Haverá um tempo onde os ministérios do Espírito também não terão mais efeito, mas o amor permanecerá. O amor não fingido, o amor demonstrado com atitudes e ações, o amor que se prova mais do que com palavras, sabe? Pensa comigo, a Bíblia diz que Deus é amor. Aquele que é amor, eu posso ouvir a voz da sua palavra ecoando em meus ouvidos,
na frase repetida pelo apóstolo João. Já na sua velhice, antes de morrer, há um testemunho da história que afirma que João velhinho, por muitas vezes repetiu uma frase que aparece nas suas epístolas: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Conta que a história que por muitas vezes João disse isso falando ao povo de Deus, dizendo: filhinho, amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. E uma ocasião, um discípulo dele perguntou a ele: João, apóstolo, por que você sempre repete essa frase, filhinhos, amai-vos uns aos outros? E ele teria dito: foi o que ele disse para mim. Foi o que o mestre, foi o que o meu Senhor disse. Ele olhou e disse: amai-vos uns aos outros. No tempo da igreja primitiva, os discípulos se amaram. Tivemos casos na história do cristianismo, no tempo de perseguição, no início da história da igreja, em sua fase incipiente, temos relatos de pessoas que se colocaram no lugar de outras para serem torturadas e mortas. E alguém chegar e falar assim: eu vim prender fulano. Sou eu. Pode levar, sou eu. Os irmãos se amavam. Nós nos amamos, irmãos. Nós nos amamos. Veja que o apóstolo João vai dizer algo no capítulo 1 do Apocalipse que é uma necessidade constante hoje. Nunca foi tão urgente isso. Ele diz: eu, João, vosso irmão e companheiro no reino, na paciência e na aflição. Companheiro na aflição. Tem gente que é irmão, mas não é companheiro. Você não pode contar com aquela pessoa. Sabe? Eu pergunto para você agora, se acontecer alguma coisa difícil, se acontecer alguma coisa urgente, quem é que aparece na sua mente agora como nomes e pessoas que você sabe, que tem certeza que você sabe que pode contar? Quem são as pessoas que passam na sua mente agora? Se essas pessoas que passaram na sua mente são as pessoas que ao longo da sua história lhe socorrem, lhe apoiam, lhe incentivam, mesmo que também lhe critiquem, mesmo que também em algum momento sejam duras com você, mas são as pessoas da sua vida que estão ali por você, não desista dessas pessoas. Não deixe essas pessoas saírem da sua história. Não deixe essas pessoas saírem da sua vida. Não permita que essas pessoas simplesmente caiam no esquecimento. Não perca isso. Não deixe o amor esfriar. Eu espero de coração que essa aula de hoje possa ser um alerta para você dar aquele telefonema que já era para ter dado para alguém. Seja, quem sabe, um despertamento para você ir lá e olhar olho no olho, porque nada substitui o olho no olho. Um presente, uma carta, uma foto, uma mensagem, nada disso substitui relacionamento pessoal. Que Deus possa lhe abençoar. Que esta aula possa realmente mudar seu comportamento, seu coração. Abandone o orgulho. O orgulho não leva ninguém a sucesso ou a felicidade. Não vou pedir perdão. Não vou lá, não vou me humilhar, não vou me rebaixar. Não deixe isso impedir você de amar e conviver com pessoas que valem a pena, que são importantes para a sua vida. Eu oro que Deus possa lhe abençoar e lhe ajudar, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, como nós vimos aí, fomos abençoados aí com o comentário do pastor Marcos Santana no ponto 1, o dom supremo de Deus é o amor. No ponto 2, amor mais abrangente de todas as graças, aqui muito bem comentado pelo pastor William Barros. E agora, fechando o ponto 3, o amor é o bem maior do cristão. Isso é uma realidade, né? Não existe um bem maior do que o amor. Se você não é regido pelo amor, tem algo errado com o seu cristianismo, tem algo errado com a sua fé, tem algo errado com os seus valores. O amor, ele é acima de tudo. Então, se a gente não tem amor, a gente não vai conseguir fazer o nosso trabalho do jeito que precisa ser feito e como Cristo ensinou. Meus irmãos, então entrando especificamente aqui no nosso ponto 3 aqui, o amor é o bem maior do cristão, eu tenho algo maravilhoso para dizer para você aqui. Você sabia que a maior evidência do cristão
que é cheio do Espírito Santo não é a manifestação dos dons espirituais? Você sabia? Não? Não, pastor, não é? Não, não é. A lição de hoje está mostrando isso. A maior evidência do cristão que é cheio do Espírito Santo é o amor que está impregnado na sua vida. Então nós precisamos ser conhecidos e reconhecidos pelo amor. Sabe aquela fila no intervalo de um horário de um culto e o outro? Numa reunião ministerial, por exemplo, em que nas nossas igrejas geralmente tem o almoço que serve para os irmãos. Na fila, no momento da fila, que você está ali, ou na fila de uma consulta médica, ou de um banco, onde você estiver, o amor tem que estar impregnado no nosso coração. Não adianta, lembra da aula passada que nós falamos sobre o mestre, o doutor, o PhD? Tudo isso é maravilhoso, mas de que adianta? A gente não deve ser o mestre, o homem que fala bem, que prega bem, que fala X língua, Y língua, um poliglota, tudo isso é bom, é maravilhoso, ótimo. Mas se essa pessoa não for dotada do amor verdadeiro dessa pessoa para com ela mesma e para com os demais, está tudo errado. Então não tem evidência, é algo vazio. Então Deus não está procurando isso, a lição de hoje está tratando esse caso. Então a gente precisa trabalhar isso na nossa sala de aula, para que, além de todas as nossas qualidades, acima de tudo isso, nós temos que ser conhecidos como alguém que ama, que perdoa, que abraça, que dedica o seu tempo para ouvir o irmão, né, que está junto, que se compadece. Quando foi que eu tive sede? Quando foi que eu tive fome? Quando foi que... Lembra que Jesus falando? Aí o Senhor fala, quando você cuidou de um dos pequeninos, estava fazendo a mim. É isso, a lição de hoje está trazendo para essa reflexão. Trabalhe esse ponto, professor. O cristão deve ser conhecido não somente por sua teologia, mas principalmente pelo seu amor. É como eu já disse, vou repetir de novo porque eu acho importante. Jesus falou sobre esta evidência na vida do cristão quando ele disse, estou repetindo de novo, todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. João 13:35. E assim podemos ir ao primeiro subtópico, amor, o caminho mais excelente para exercer os dons. Em seu discurso, o apóstolo Paulo destaca as 3 virtudes fundamentais do cristianismo. Quais são as virtudes destacadas pelo apóstolo Paulo? A fé, virtudes fundamentais do cristianismo, a fé, a esperança e o amor. Fé é preciso, nós precisamos ter fé, nós somos movidos pela fé. Esperança, jamais perder a esperança e o amor. E o apóstolo Paulo diz que ele assegura que dentre essas 3, o amor é a maior. 1 Coríntios 13:13. Stanley Norton, em seu estudo sobre 1 e 2 Coríntios, diz, abre aspas, o contraste nesse capítulo é entre os dons espirituais sem amor e os dons espirituais com amor. Paulo já mostrou que o amor é visto como ação, especialmente no dom de Deus, Jesus e sua morte na cruz. Mas Paulo não degrada os demais dons, nem diz que o amor é melhor que os outros dons. O ponto em que, sem amor, os melhores dons perdem sua apropriada eficácia, valor e recompensa. Traduzindo, Stan Norton, ele está explicando aqui para a gente que ao dizer que o amor é superior, ele não está rebaixando os outros, não é isso. Todos são maravilhosos e importantes, mas a essência, o entendimento que a gente precisa trazer é que, repito, o ponto é que, sem amor, os melhores dons perdem a apropriada eficácia. Então, variedade de língua, cura, interpretação, profecia, fé, e aí vai. Sem o amor, não vai dar certo, não vai atingir o objetivo. Então é isso que nós aprendemos aqui no 3.1. Vamos então ao 3.2. O amor suscita confiança nos outros. Através do amor, nós passamos a atrair a confiança do próximo para ajudá-lo em suas fraquezas. Portanto, como crentes, não podemos estar bem sem evidenciar o amor. Afinal, temos visto que a maior necessidade deste mundo é o amor e a confiança.
Quem ama, confia. Quem confia, ama. Esse mundo, meus irmãos, nesse 3.2 aqui, é muito maravilhoso você trabalhar esse lado. É muito maravilhoso. A lição está muito clara, está muito maravilhosa. Eu estou assim, feliz em saber que nós estamos tendo finalmente uma oportunidade de ouro para entrar fundo nesta questão e trabalhar isso, enaltecer no coração dos irmãos e na vida de cada aluno a respeito dessa vida de amor. O bispo Abner Ferreira ele sempre ensina que a caridade, o que é o amor em ação. Então, quando você diz que ama e você de fato ama, mas você faz alguma coisa, então você age, então você faz o quê? Você acaba fazendo uma caridade, ou seja, você transforma a vida de alguém, você transforma um minuto em um momento de alguém, amém? E assim podemos ir ao 3.3. O amor é um sentimento que não pode faltar na Igreja de Cristo. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. 1 Coríntios 13, 7 a 8. O amor, meus irmãos, é o remédio para a situação trágica em que muitas pessoas adentram as nossas igrejas. Portanto, é indispensável que o amor seja promovido, vivido e manifestado na igreja. Muitas vezes você está num culto, fazendo uma obra de Deus, de repente entra uma pessoa que, infelizmente, a vida não tem sido muito generosa para essa pessoa. Às vezes a pessoa não está com um cheiro muito bom, um morador de rua, está com a roupa velha, rasgada, mas é uma pessoa que está consciente, não está embriagado, não está drogado, não está nada. É uma pessoa desprovida dos mínimos recursos, dos básicos. Essa pessoa ouve o evangelho e essa pessoa adentra a igreja. Quantas vezes você já viu alguém torcer o nariz, virar o rosto? Sabe, eu acho que nessa hora, eu acho que a lição, ela está mostrando isso para a gente. Talvez, quem sabe, professor, a gente promover durante esta semana ou durante esse mês, a gente promover alguma campanha para a gente levar os nossos alunos a viver essa experiência na prática. Talvez fazer uma evangelização debaixo de um viaduto, onde está as pessoas lá que vivem uma vida de mendigos, na mendicância, né? Quem sabe seria uma oportunidade da gente demonstrar, e não é só fazer uma vez e largar, não, é aproveitar essa oportunidade. Talvez, meus irmãos, tem pessoas na sua classe que precisa ser quebrado um pouquinho sobre isso. Às vezes a gente prega, mas não vive. O amor que a gente prega, que a gente fala que tem, pode ser que você, professor, vai identificar, né? Geralmente as pessoas um pouquinho mais abastadas, elas parecem que, mesmo estando na igreja, elas querem manter as suas classes sociais distintas, né? A com A, B com B, C com C. Na igreja não é assim, não. Na igreja todos é um corpo só. Não tem classe A, classe B e classe C, ou classe D, ou seja lá qual for a classe. Então, eu acho que seria uma oportunidade de ouro a gente aproveitar essa lição de hoje e a gente trabalhar esse lado, sabe, dar uma quebradinha um pouquinho na nossa, né? Que às vezes a gente fala, mas porque está todo mundo cheirando bem, perfuminho importado, terninho maravilhoso. E quando você tem que atender alguém que está às vezes com a ferida, cheirando mal na perna ou no braço, mas é alguém que está vindo para Jesus e precisa de ajuda. Será que não é nessa hora? Não, isso aí é o departamento de missão, vou jogar para o departamento. Será que é isso? Igreja é isso? Não é. Igreja não é isso. Igreja é aquela que aceita e acolhe e não há separação, porque na igreja, a igreja que eu conheço, a igreja que eu vivi, a igreja que eu me converti, é uma igreja que eu sempre fui ensinado. Aqui não tem rico, não tem pobre, não tem doutor, não tem... Todos somos um. É lógico que a gente não vai nivelar todo mundo e achar que todo... Não é isso. Ninguém vai deixar de ser quem é na sua essência. Mas como é que você manifesta o amor? Você vivendo numa igreja onde você está convivendo com todo tipo de pessoas, de todas as classes. É aí que a palavra pega a maioria das pessoas que dizem ser cristão, que dizem levar a sério. É aí que a coisa pega. Então acho que nós estamos tendo a oportunidade de mexer nessa ferida. Que Deus abençoe a mim
Que Deus abençoe a você e que a nossa escola atinja o objetivo pelo qual está proposto, ok? E assim nós podemos chegar ao final. O que nós aprendemos com a lição de hoje? Lá no ponto 1, que o amor é característica do cristão salvo em Jesus. A Bíblia expõe que sem amor nada tem importância, pois ele é a fonte divina de onde emana todas as virtudes espirituais. Foi isso que nós aprendemos no ponto 1. No ponto 2, com o pastor William, que o apóstolo Paulo destaca a superioridade do amor em detrimento ao dom de língua, que muitos coríntios olhavam com mais alto preço e entusiasmo. Já no ponto 3, nós aprendemos que nenhum cristão pode servir a Cristo sem demonstrar o verdadeiro amor. E para concluir, devemos, como cristão, evidenciar o amor em nossas condutas para sanar as divisões na igreja e fazer com que o corpo de Cristo construa um relacionamento saudável com todos os seus membros. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Querendo o bom Deus, a semana que vem, reuniremos novamente aqui para juntos estudarmos a lição de número 11, que tem por título Fruto do Espírito em relação a Deus e ao próximo. Você gostou dessa aula? Você acha que essa aula te ajudou? Escreva aqui nos comentários, identifique-se, diga quem você é, qual a sua igreja, para que a gente possa estar orando por você e de repente podemos estar entrando em contato com você também. Se quiser falar conosco, é muito simples, foco na lição @editorabetel.com.br. Você vai seguir, o Alex vai deixar aqui para você. Se desejar falar conosco, comigo em especial, ou com o pastor Marcos, ou com o pastor William, ou uma mensagem, ou seja lá o que for que você queira falar, fique à vontade, ok? Estamos aqui para servi-lo. Afinal de contas, nós estamos falando sobre o serviço e sobre o amor, e a gente está também querendo mostrar esse lado que a gente também preza e valoriza, porque nós temos que viver o que prega e pregar o que vive, ok? Vamos orar? Junte-se a nós com a palavra de oração com o pastor William Barros, e com esta oração a gente despede de você. Até a próxima. Meus irmãos, vamos encerrar essa aula orando, lembrando que a oração é a chave do dia e o ferrolho da noite. Querido Deus, te agradecemos por mais esta aula. Ó Deus, te louvamos e pedimos que o teu amor possa permanecer em nossos corações. Não permita, Senhor, que o nosso amor esfrie. Não permita, Senhor, que a gente caia do primeiro amor. Nós te clamamos neste momento, invocamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.